Salve, salve família, professor Breno Vias na área, diretamente aqui do IBV Cursos, ó, por uma nova missão, daquele jeito, naquela pegada que você já está acostumado aqui no IBV, né? Direto ao ponto, sem rodeio, sem mimimi, para aquilo que de fato te interessa para a tua prova, nesse tão aguardado concurso dos Correios. Então, ó, vão comigo, como prometi para você, sem enrolação, direto ao ponto. Deixa eu arrastar esse troço só para cá, para a gente já começar. Família, seguinte, hoje eu trago para você uma nova missão. A gente tem pela frente ele, o Estatuto Social dos Correios. E eu separei aqui os principais tópicos com uma probabilidade gigantesca de aparecer ali na hora da tua prova. Então, ó, fique aqui comigo que a gente vai com certeza juntos arregaçar, arrebentar essa prova aí para você quebrar a banca e garantir a tua vaga, finalmente, ser aprovado no teu concurso público. Ó, o que a gente tem aqui pela frente, família? Primeiro capítulo que a gente tem, descrição da empresa, e a gente já tem aqui uma probabilidade gigantesca de pegadinha na tua prova no começo. A gente só está começando e eu já vou te apontar aqui uma série de pegadinhas num slide só. Num slide só, a gente tem uma infinidade de possibilidades de pegadinha na tua prova. Vem comigo, vamos começar. Ó. Razão social e natureza jurídica. Olha lá, artigo 1º. Nome oficial desta empresa chamada Correios. A gente sempre fala Correios, é conhecido como Correios, mas ela tem um nome completo, específico. E eu já vi questão de prova perguntando nomes dos órgãos, das entidades, das empresas específicas. Por incrível que pareça. Vem comigo, ó, vou te dar até um outro exemplo aqui, uma analogia para você. Artigo 1º. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Este é o nome que você, a partir de agora, tem que gravar, memorizar, bater na tecla, repetir várias vezes, porque eu já vi questão de prova, por exemplo, do INSS, perguntando, tá, o que significa INSS? Ah, Instituto Nacional da Seguridade Social, certo? Errado? Errado. É do Seguro Social e não da Seguridade Social. Porra, Breno, aí você tá de sacanagem. A prova não vai fazer um troço desse ali comigo, uma pergunta tão enfadonha igual essa. Óbvio que vai, tanto que vai como já caiu e pode muito bem acontecer isso contigo ali na hora da prova. Deixa eu despoluir aqui visualmente para você. Então a primeira coisa aqui para início de conversa, decora qual é o nome correto e completo desse bendito Correios, ó, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Então faz o seguinte, para você que é muito visual, você que é sinestésico, vai tomando nota aí no seu material de revisão de estudo aí junto comigo e tudo aquilo que eu estiver apontando de cor diferenciada, tá em azul, tá em rosa, tá em caixa alta, tá em negrito, é porque é um tema de altíssima probabilidade de incidência na tua prova. E aqui a gente tem mais coisa, percebe? A gente tem aqui no começo da conversa o nome completo dos Correios, né? O nome oficial, a razão social dos Correios. E aqui a gente tem a qual entidade da administração pública indireta ele pertence. Porque vem comigo, ó, deixa eu até repartir aqui direitinho para você. A gente já tem um spoiler falando que ela é uma empresa pública, certo? Certo. Mas deixa eu falar um pouquinho melhor sobre isso aqui para você não acabar se perdendo. Ó, eu tenho a administração pública direta e a administração pública indireta, certo? Professor, quem que faz parte da administração pública direta? É muito fácil. União, estados, municípios e o DF, o famoso Distrito Federal. E aqui que interessa mais pra gente, é pra gente reportar aqui lá pro artigo 1º, hein? Quem que faz parte, quem integra a administração pública indireta, aqui é muito fácil, tem aquele mnemônico, né? Aquele macetezinho para facilitar a memorização. FASE. Fundação Pública, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Olha o nome, ó. O quê? Empresa Pública. Então, os Correios são parte integrante de onde? Daqui. Ele é parte integrante da administração pública indireta e mais do que isso, os Correios é uma empresa pública, ou são uma empresa pública, não é? Pegando aí a pluralidade da ideia. A gente tem como exemplo aí também de empresa pública, só para aprofundar um pouquinho, a gente já voltar para lá, né? Para a gente ir direto ao ponto. Outro exemplo, professor, para fazer uma analogia e melhorar, clarear para mim isso aqui, né? O que é administração pública indireta, o que é empresa pública? Os Correios, empresa pública. Caixa Econômica Federal, também está aqui, empresa pública. Por quê? Só tem capital público. Você não consegue comprar, por exemplo, ações lá na Bolsa de Valores dos Correios. Por que eu não consigo, Breno? Porque não tem
O capital é fechado, não tem capital aberto ao público para você comprar o papel dos Correios, da Caixa Econômica Federal. Já a Sociedade de Economia Mista, como o nome muito bem diz para a gente, está muito claro, né? A economia é mista, tanto público como privado, então tem possibilidade de você comprar ações, por exemplo, na Bolsa de Valores como Petrobras, uma mais famosa sociedade de economia mista que a gente tem, não é? Então olha quanto ensinamento que a gente tem já só de começo de conversa, num slide só. O nome, a razão social dos Correios, link a qual membro da administração pública, parte integrante ele é, né? Correios é uma fundação pública, é uma autarquia, é uma sociedade de economia mista? Nada disso. É uma empresa pública e de capital fechado, porque não tem possibilidade de você comprar ações, bolsas de valores dos Correios. E os Correios, né, eles são regidos por este estatuto que a gente está estudando aqui. Isso que pode dar um nó na tua cabeça. Exatamente essa palavra, estatuto, porque a gente sabe que servidores públicos estatutários assim são chamados porque eles são regidos por um estatuto. Se é o servidor público civil da União, servidor federal, pela Lei 8.112 de 1990. Então, por isso eles são chamados estatutários. Existem os selitistas e os estatutários. Já viu isso? Já viu isso numa conversa ali entre teus amigos, ali no teu local de trabalho? Ah, o fulano de tal é estatutário, já o cara ali é selitista. Por que se fala muito nisso, né? O estatutário, o regime jurídico dele vinculado é o de estatuto, por meio de um estatuto. Já o selitista, ele é vinculado às legislações trabalhistas, a CLT. E este é o caso dos Correios. Em que pese está falando aqui de estatuto, não quer dizer que os aprovados no concurso público dos Correios serão estatutários, hein? Não dê esse nó na tua cabeça, deixa que fique isso aqui muito claro para você. Servidores dos Correios, ó, eu até dei um spoiler aqui para você. Eu fui lá na frente para depois para voltar, ó. Fui para um outro capítulo, capítulo 11, que fala sobre as pessoas, os trabalhadores dos Correios, no seu artigo 122. Ele diz isso muito claramente. Ele prova o que eu estou falando para você. Ó. O regime jurídico, o regime de contratação, não é? Do pessoal dos Correios é o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então eles serão CLTistas, não serão estatutários. Professor, então quem é aprovado no concurso dos Correios não tem estabilidade? Espera lá um pouquinho, também não é assim, não vamos exagerar, né? Calma aí, né, Calabresa? O que acontece? Nos Correios, assim como na Caixa Econômica Federal, até para a Sociedade de Economia Mista, na Petrobras, você não tem aquela estabilidade adquirida lá pelo artigo 41 da Constituição Federal, mas não quer dizer que você não tem nenhuma estabilidade. Não é a estabilidade do estatutário, mas em que pese serem regidos pela CLT, aqui é uma CLT plus. Eles possuem a estabilidade funcional perante aquele órgão, aquela empresa que ele está trabalhando. Sim, quem você conhece dos Correios que foi demitido? Só me responde isso. Quem que você conhece que é concursado da Caixa Econômica Federal que foi demitido? Que perdeu o emprego assim, sem saber o que estava acontecendo, ficou sem eira nem beira, saiu com uma mão na frente ou uma... Não acontece. Então é uma CLT, só que muito mais do que plus aqui, tá? Não tem aquela estabilidade estatutária, mas eles têm a estabilidade sim ali do negócio dele, da própria empresa que ele está vinculado, tá? Aqui só o artigo 123, para fazer uma complementação do 122, a contratação do pessoal permanente dos Correios ocorrerá por meio de concurso público, tá? Por mais que sejam ali regidos, né, o seu regime jurídico é pela CLT, o ingresso se faz por meio de um concurso público ou de provas e títulos. Então aqui é o caso onde, por exemplo, o concurso, além de ter uma prova preambular com alternativa A, B, C, D, alguns com E, prova de certo e errado, além disso tem títulos. Por exemplo, você tem que apresentar uma graduação de nível superior, porque o concurso exige nível superior e por assim vai, não é? Mas deixa eu voltar para cá, porque a gente só está, na verdade, de fato, no primeiro slide do primeiro artigo. A gente tem a razão social, a gente tem que os Correios fazem parte do rol ali das empresas públicas, possuem um capital fechado e é regido por um estatuto. E este estatuto que
que a gente está tendo aqui a aula dele hoje. Ó. Aqui, logo embaixo, né, no próprio corpo realmente do artigo 1º, o Estatuto Social dos Correios traz para a gente algumas outras legislações. E aqui eu já quero desmistificar para te tranquilizar. Calma. Acalma aí, porque eu sei como é que é o coração do concurseiro, a gente é muito afobado, a gente, quando vê um edital ali gigantesco, às vezes a gente acha que não vai dar conta, a gente tem essa velha mania de rechaçar um projeto grandioso, achar que a gente não vai dar conta do recado, né? Calma, calma aí teu coração. Essas outras normas que estão aqui, para agora, para essa aula de hoje, por exemplo, você não precisa se preocupar. Todas essas, vem comigo. Decreto-lei de número 509. Leis 6.404, 6.538, 13.303 e o decreto 8945. Todas essas normas que fazem menção ao artigo 1º, você não precisa se preocupar agora. Todas essas normas falam do regime jurídico, como é que a contratação de servidores de aprovados em concursos públicos de empresas públicas e de sociedade de economia mista, como que funciona o capital, se é por SA, sociedade anônima, é forma de trabalho, de contratação, de funcionamento, de capital, de prestação de informações a acionistas. Então, vai muito mais além. São normas que você tem que preocupar somente se elas estiverem contidas lá no teu edital, tá? Não é papo aqui pra gente agora. Então vamos adiantar, isso aqui eu já mostrei para você. Vamos para o artigo 2º. Vem comigo. Da sede e da representação geográfica. Aqui é tranquilo, né? Molezinha. Artigo 2º. Os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos, né, tem sede e foro em Brasília, no Distrito Federal, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações e, além disso, também quaisquer outros estabelecimentos, tanto no país como no exterior, como é o caso dos Correios, em razão do tipo de prestação de serviço que os Correios acaba atuando, tá? Mas aqui belezinha, artigo 3º menor ainda, então ó, só legislação, só leitura aqui comigo, vai ser feliz para a prova. Artigo 3º, o prazo de duração da empresa de Correios e Telégrafos é por prazo determinado. A gente criou os Correios para eles perdurarem por muito tempo, anos e anos e anos, ou não, só por uma necessidade pontual, específica, momentânea da sociedade. Pô, tá de sacanagem, né? É óbvio, mas cuidado. Professor, isso aqui é ridículo errar na prova, meu irmão. Ali, na hora que você tá fazendo uma prova, sei lá, com 60, 80, 100, 120 questões, é um texto gigante de língua portuguesa para você responder 3 questões com base nesse texto, aí depois você vai para um outro texto, aí é matemática ou raciocínio lógico, teu neurônio já tá como, cara? Teu cérebro já fritando. Um determinado para um indeterminado, passa batido. Um obrigatório por facultativo, passa batido, tá, cara? Porque a prova te vence pelo cansaço físico, psicológico, tá? Então muito cuidado ali para não relevar questões aí que parecem inicialmente ser irrelevantes. Pô, isso aí é molezinha demais, cara. Cuidado. É ali na hora dos ajustes finos, sabe? Que você acaba realmente tomando a vaga ali no teu concurso público, sabe? São que eu costumo dizer para aqui para os alunos do IBV. A primeira ideia que o concurseiro tem que ter em mente, né, é de que se você já vai para uma prova com chance, com probabilidade de errar as questões mais difíceis, porque fala a verdade, é assim que acontece. Você tem mais chance de errar o mais fácil ou o mais difícil? O mais difícil, não é? Então, se você já vai para uma prova com maior chance de errar o que é difícil, imagina se você errou fácil também. Acabou. Acabou a prova para ti. Se já errou fácil, você tem probabilidade de errar algumas difíceis. Meu irmão errou aqui, errou ali, acabou. Entrega a prova e vai chorar debaixo do chuveiro ali na tua casa sozinho, não deixa ninguém ver, pelo amor de Deus. Vive o teu luto lá. E bate, ó, sacode a poeira e levanta a cabeça, como eu costumo dizer para os alunos aqui, BV, ó. Sempre, comigo há anos aqui, levanta e anda. Concurseiro é isso, caiu, levanta e anda. Caiu 10 vezes, levanta 11 vezes. Então, não releva aquilo que parece ser fácil, molezinha, inicialmente ali para você, né? O Correio, ele tem uma finalidade, uma intenção de ser duradouro. Então, por prazo
indeterminado. Artigo 3º, se errar isso aí, pelo amor de Deus, hein? Do objeto social. Artigo 4º, a empresa de Correios e Telégrafos tem por objeto social, nos termos da lei. Finalidade. Como assim, Breno? Objeto social dos Correios? O que é isso? O que é objeto social? Para que serve os Correios? Ele se destina a quê? Quais são as atribuições? A que ele se presta? Que tipo de serviço ele faz? Vamos lá. Inciso 1º, planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço de telegrama. Fácil, notório, né? Isso aí eu creio eu que está na boca do povo. Explorar os serviços postais de logística integrada, financeiros e eletrônicos. 3º, explorar atividades correlatas, né, afins. E, por último, inciso 4º, exercer outras, além disso aqui, né, outras atividades afins autorizadas pelo Ministério Supervisor. Aí, de repente, você lê isso e para e pensa, Breno, qual é o Ministério Supervisor dos Correios? Se você for analisar os últimos estatutos dos Correios, porque é assim que funciona, eles vão mudando. A cada presidência, a cada mandato, os estatutos vão mudando, né? Não fica uma coisa engessada, um estatuto para sempre, porque a sociedade muda, a prestação de serviço muda, então ele vai mudando, né? Vão mudando os artigos, vão aprimorando, vai evoluindo. Se você pegar alguns dos últimos estatutos sociais dos Correios, eles chegam a mencionar qual é o ministério específico que supervisiona os Correios. Dessa vez, perceba aqui comigo que não. Generalizaram, sabe? Não colocaram a mão no fogo, falaram, ó, Ministério Supervisor. Qual é? Não sei. É o da ocasião, é o do momento, é o da presidência, porque cada presidente inventa a sua moda, quer trocar o ministério, quer criar ministério, sabe? Cada um, sem fazer aqui uma crítica política, fatos, não é? Cada um quer fazer do seu jeito. Então já houve tempo onde os Correios era supervisionado por outros ministérios. Hoje é pelo Ministério da Comunicação. Sabidamente, não é? Pô, finalmente, os caras sabendo que toda hora trocam, é uma bagunça generalizada, cada hora joga os Correios para um lugar. Os caras falaram, dessa vez no estatuto não vamos botar o nome não, vamos só falar isso aqui, ó, Ministério Supervisor. Show? Beleza. Artigo 5º. A empresa de Correios e Telégrafos poderá, para a consecução do seu objeto social, constituir subsidiárias. Breno, o que é subsidiária? É um braço, tá? É um braço com outro CNPJ que vai subsidiar, vai auxiliar os próprios serviços dessa empresa. Várias fazem, né? Como por exemplo a Petrobras. A Petrobras não tem braço suficiente, condições de refinar todo o petróleo do Brasil, ela por si só. Então ela vai criando outras empresas, outros braços com outros CNPJs para ajudar, por exemplo, no refino do petróleo. Aqui os Correios também, só que no caso dos Correios é um pouquinho complicado, Correio pouco tempo atrás passou por uma situação difícil, então uma subsidiária do Correio também muito famosa, que é a Correios Par, se não me falha a memória, até teve que fechar por conta aí de um déficit muito grande aí de receita. Mas pode, ó, os Correios poderá, para a consecução do seu objeto social, né, para exercer aquilo que ele precisa trabalhar, para facilitar o serviço dele, constituir subsidiárias. Assumir o controle acionário de e ou participar do capital de outras empresas. Ó, os Correios não podem abrir o seu capital. É uma empresa pública, é só público e ponto final, não é uma sociedade de economia mista. Mas isso não quer dizer que os Correios não podem xeretar no serviço alheio. Não quer dizer que os Correios não podem participar, aportar, colocar dinheiro ali para investir em outras ações, em outras empresas. Pode sim. Pode abrir, pode fazer participação de capital em outras empresas, relacionadas, obviamente, ao seu objeto social, desde que expressamente autorizado em lei. Então só não faça essa confusão. Não é? Daqui não está dizendo que vai abrir o capital, vai começar a ser capital aberto, muito pelo contrário. Continua fechado, mas os Correios têm a possibilidade de investir. Do capital social. Falando nisso, olha o montante aqui exato, quantitativo, realmente discriminado para a gente. O capital social da empresa de Correios e Telégrafos é de incríveis
3 bilhões 403 milhões 457 mil 702 reais e 21 centavos. Todo esse valor totalmente subscrito, ou seja, está garantido pela União, ele é subscrito, tem esse dinheiro garantido, o aval ali pela União, e ele é integralizado, constituído integralmente pela União. Porque os Correios são uma empresa pública, da administração pública indireta, pertencente à União. Certo? Beleza, tranquilo. Isso aqui é só decorar e ser feliz na hora da prova. Capítulo 2. A gente sai do capítulo 1 e vai para o 2 aqui, muda um pouquinho do tema, do foco aqui pra gente, que a gente trata da Assembleia Geral. Então aqui vem comigo, cuidado, muita paciência nessa hora, ó, porque a gente tem muita coisa importante aqui para ler que pode embaralhar tua cabeça lá na hora da prova. Deixa eu tentar facilitar aqui para você, não é? Porque o meu trabalho aqui não é nada mais, nada menos do que clarear isso aqui para vocês, né? Dar o caminho das pedras, eu te garanto que eu vou fazer isso, ó. Artigo 7º. A Assembleia Geral, decora isso pelo amor de Deus, passa a marcar texto agora junto comigo. Qual é o órgão máximo da empresa de Correios e Telégrafos? A Assembleia Geral. A gente vai ver outros órgãos, a gente vai ver conselho, a gente vai ver tanta coisa que começa, ó, perder o fio da meada, você não sabe mais juntar o Lecro Cré. Então, agora, vai, anota, faz tabela, faz planilha, faz o que for necessário para você identificar e bater várias vezes na mesma tecla, porque concurso público é só isso, é a repetição. Não é o gênio, não é o mais inteligente, é aquele cara, o maluco fora da curva, que decora as coisas muito rápido. Não, não é sobre isso. Concurso público é repetição. Anota, grava isso, ó, pega esse código. A repetição é a chave para aprovação. Então vem comigo de novo. Qual é o órgão máximo da empresa de Correios e Telégrafos? Pô, uma puta de uma possibilidade de questão aqui para tua prova. Assembleia Geral. Pronto. Decorou? Beleza. Com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, lembra? O objeto social, tudo que a gente viu, e é regido pela Lei 6.404 de 1976, legislação que trata sobre o regime de empresa pública e sociedade de economia mista, que eu te falei para não se preocupar agora com isso. Só. Inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. E o parágrafo único do artigo 7º vem comigo. A Assembleia Geral realizar-se-á... Puta, cuidado. Pera aí, pausa dramática agora, realmente. Ó, vem comigo. Isso aqui é importante. Não estou exagerando. É uma gigantesca probabilidade de incidência para a tua prova. Parágrafo único, no teu material, coloca aí. Cuidado com o parágrafo único do artigo 7º. Aqui a gente tem as reuniões ordinárias e extraordinárias. Extraordinária, dificilmente ela vai cair. Dificilmente, pode até cair. A principal é essa bonita aqui, vem comigo. A Assembleia Geral, que vem comigo de novo, é o órgão máximo da empresa de Correios e Telégrafos. O que tem ela no parágrafo único? Esta Assembleia Geral vai se realizar de forma ordinária uma vez por ano. Primeira coisa, Assembleia Geral, órgão máximo da empresa de Correios e Telégrafos. Ela vai se realizar ordinariamente uma vez por ano nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Show! Pega isso. Aí faz uma barrinha, que agora é outro papo. Para deliberação das matérias previstas em lei. E extraordinariamente, quando? Quando precisar. A ordinária, a principal, uma vez por ano. Aconteceu um bagulho sinistro ali, puta, tô sentindo um cheirinho ali de confusão, parece que estão passando pano ali pra galera, precisa de uma auditoria, preciso ver o que está acontecendo melhor. É a Assembleia Geral Extraordinária. Essa vai se realizar quando? Sempre que os interesses sociais
a legislação ou as disposições deste estatuto exigirem. Fechou? Tá bom, show de bola. Seguindo, da composição dos Correios, da Assembleia. Artigo 8º. A Assembleia Geral é composta por um único acionista. Quem é o acionista? Você consegue me dizer quem é esse sortudo? Quem é esse único acionista da Assembleia Geral? Pô, se o capital é fechado, União, não é verdade? Representado, neste caso, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A União ela pode ser representada pela Procuradoria Geral da República e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Quando se fala de dinheiro, estamos falando sempre daqui, tá? Então decora, porque aqui a gente tem uma possibilidade de prova que podem trocar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pela Procuradoria Geral da República, tá? Se eu estou falando de grana pública, de dinheiro, é a Fazenda que toma conta sempre, tá? Parágrafo único. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa de Correios e Telégrafos ou pelo substituto que ele vier a designar, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Então, o presidente do Conselho de Administração vai escolher o secretário da Assembleia Geral, tá? Outra informaçãozinha aqui importante para você. Da convocação, vamos lá, artigo 9º, aqui é bem tranquilo, molezinha, não tem mistério para você, vem comigo, artigo 9º. Ressalvadas as exceções previstas na legislação 6.404. As Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo presidente do Conselho de Administração, respeitados os prazos previstos na legislação. Simples, direto ao ponto, não tenho que ficar confundindo, batendo cabeça, vai para a prova ser feliz. Da deliberação, né? Aqui tem pontos chaves para a gente desmembrar. Artigo 10º. A Assembleia Geral, ela somente trata de objetos previstos nos editais de convocação. Ela não pode apreciar fatos supervenientes. Foi convocada a Assembleia Geral, já na convocação devem constar todos os temas objetos de deliberação. A gente vai se reunir para discutir isso e aquilo. Chegou no dia da reunião, por mais que tenha acontecido dias antes, um dia antes, um fato extremamente importante, ele não pode ser objeto de discussão. Não, olha aqui, a prova está aqui comigo, não é? Não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. Beleza? Certo, fácil, molezinha, né? Artigo 11. A Assembleia Geral, além das matérias previstas de novo na bendita 6.404, no decreto 1091 de 94, reunir-se-á para deliberar sobre vendas, sobre alienações, leia como vendas também, né, no todo ou em parte das ações do capital social de empresas que os Correios controla. Não, dos Correios, não faça essa confusão, pelo amor de Deus, que o capital é fechado, não pode fazer isso, tá? Empresas que de repente os Correios controlam, aí sim, tá liberado. Ó, capítulo novo pra gente, a gente vai agora pro terceiro capítulo, regras, são as regras gerais da administração, ó, dos órgãos estatutários. De novo, não faça confusão, não dê sinal na tua cabeça, pô. Dos órgãos estatutários, mas que isso, Breno? Os Correios é CLT, por que estatutários? O Estatuto dos Correios. Serão, sim, os aprovados nesse concurso público CLT, não estatutários, mas os Correios possuem um estatuto que rege todo o Correio. Tá bom? Só reiterando aqui, sem medo de me tornar repetitivo para você não correr o risco de errar isso na tua prova. Artigo 12. A empresa de Correios e Telégrafos terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários. Vem comigo. Decora. Esses 5. Pelo amor de Deus. Conselho de Administração. Diretoria Executiva.
Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Esses são 5. Lógico, aí vem o inciso 6º e fala isso aqui pra gente. Outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, que obviamente, evidentemente, podem ser criados, mas esses são os 5 órgãos estatutários dos Correios, tá? Para a tua prova. Quais são os órgãos estatutários dos Correios? 5 dados aqui para você, tá? Beleza. Artigo 13. A empresa de Correios e Telégrafos será administrada pelo Conselho de Administração, bem como pela diretoria executiva, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social, que a gente está estudando hoje. Artigo 14. Observadas as normas legais relativas à administração pública indireta, por favor, não vai me botar aqui uma administração pública direta, pô. Isso ficou muito claro pra gente, né? Os administradores deverão orientar a execução das atividades da empresa de Correios e Telégrafos com observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições, fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tema de governança corporativa. Show! Show de bola! Artigo 15, no mesmo capítulo, mas a gente tem um tópico diferente. Agora a gente fala dos requisitos e vedações para administradores. Muito importante isso aqui para você, principalmente lá embaixo. Vem comigo, artigo 15. Os administradores da empresa de Correios e Telégrafos, inclusive a prova bonitinha faz o que com você? Ela é bem safada, né? Ela coloca exceto. Família, se liga nisso, família BV. Uma das maiores técnicas de pegadinha de prova é essa, de inversão de valores, de inversão de conceitos. Você vai ver muito isso, pode apostar. Anota, grava, printa, filma isso aqui para me cobrar depois lá depois da prova dos Correios. Ó, vão aplicar essa técnica na tua prova. Vai trocar o vedado por facultado, vai trocar sim por não, vai trocar o inclusive por exceto. E eu não posso fazer isso, né? Se é vedado, é, portanto, proibido. E não posso falar que é facultado, então. Os administradores da empresa de Correios e Telégrafos, cuidado. Inclusive os conselheiros, representantes dos empregados, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as proibições, vedações, proibições para o exercício de suas atividades, previstos nas legislações todas que a gente falou várias vezes aqui para você. Né? Parágrafo único. Além dos requisitos previstos aqui no caput, no artigo 15, para investidura como membro da diretoria executiva, os eleitos deverão ter caneta, caderno, vai, anota, porque escuta o que eu vou te falar. Número, data, prazo, percentual, qual é o grau de parentesco, até o 2º ou 3º grau em linha reta, colateral, consanguíneo por afinidade. Galera, a gente se embanana todo com número. Fala a verdade. Fala pra mim se eu tô mentindo. Você tá lá numa prova, qual que é o prazo desse negócio? É até 15 dias ou até 30 dias? Era 180 dias, era 300... Porra, cara, a gente se embanana todo com o número. Você acha mesmo que o examinador de prova, que é um cara que tem como profissão eliminar concurseiro, não sabe como é que você funciona? Claro que ele sabe, ele tem várias técnicas para te derrubar, meu irmão. Então essa aqui é uma delas. Você viu número, data, prazo, você está estudando para qualquer... Leve isso para tua vida, tá? Leva para tua vida de concurseiro. Você está estudando para qualquer concurso público do Brasil, do planeta Terra. Você viu número, data, prazo, percentual. Não espera nem o professor que você estiver assistindo a aula pedir. Nem espera ele pedir. Já passa a caneta. Já passa a marca-texto. Porque a probabilidade de incidência é gigantesca, porque a gente se embanana tudo com isso aqui. Número é foda, a gente sempre troca, não é? Então, ó, de novo, além dos requisitos previstos aqui no caput, para investidura como membro da diretoria executiva, os eleitos deverão ter idade mínima de 35 anos. Além disso, no mínimo 5 anos de conclusão do curso, da faculdade que ele fez. Perdão. Percebe?
Não pode logo após ter formado, ter concluído a sua faculdade, já exercer o cargo aqui como membro da diretoria executiva. Após 5 anos da conclusão do curso dele, da formação acadêmica. E observar os demais requisitos, evidentemente. Não é? Perfeito. Já chamei a atenção, então você se errava porque quis, porque eu te avisei, por falta de aviso, você não vai falar que foi. Artigo 16. O Conselho de Administração fará recomendação não vinculante. Atenção nisso aqui. Ó, eu estou falando de quem? Do Conselho de Administração. Este conselho que aconselha, não é verdade? O conselho faz o quê? Aconselha, mas se o conselho fosse bom não se dava, vendia, não é verdade? Então aquilo que ele vai aconselhar não vincula, não torna obrigatório. Aquilo que eles falam, ó, vocês poderiam fazer isso, hein? Vocês poderiam contratar aquele cara, né? Isso é só um conselho. As pessoas que vão receber este conselho não estão vinculadas ao conselho, porque isso é um conselho. Elas não estão presas, obrigadas a cumprir. Por isso o efeito é não vinculante. É só um conselho. De novos membros desse colegiado e perfis para aprovação da Assembleia, sempre relacionadas aos resultados do processo de avaliação e as diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão. Maravilhoso! Da verificação dos requisitos e vedações para administradores. Vem lá, artigo 17 fala o seguinte para a gente. Os requisitos e as vedações, já te falei, né, são as proibições exigíveis para os administradores, deverão ser respeitados em todas as nomeações e eleições realizadas. Inclusive, como eu te falei, a prova faz isso. Vai lembrar de mim lá na hora da prova, eu te garanto isso. Você vai falar, porra, aquele cara me avisou, aquele maluco barbudo falou que era assim que funcionava. Eles vão trocar, inclusive, por exceto. Isso que era um C, hein? Pelo amor de Deus, hein? A letra já foi melhor. É isso que eles fazem, eles te dão um texto bonitinho, bonitinho, você está lá lendo na integralidade, você já está quase mandando essa questão aqui para o gabarito, vou marcar que é essa aqui. Cara, ele trocou o inclusive por exceto. Cuidado, muita atenção. Então, por isso que eu te falei no início, no comecinho dessa aula, se está em negrito, se está em cor diferenciada, tem algum destaque, faz a mesma coisa no teu material. Faz aí no teu... Porra, Breno, não estava preparado, não sabia que a aula ia ser foda com tanto apontamento, nem caderno e caneta, que celular, sabe o celular aí do lado? Vai fazendo um apontamento que depois você passa a limpa para o teu caderno. É inclusive, também para cá. Também, inclusive, em caso de recondução, que é a reeleição, não é? Parágrafo 1º do artigo 17. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente. Óbvio. Tu não vai chegar lá oralmente, só verbalmente, só chegando, falando, botando na banca lá, ó, eu preencho todos os requisitos, né? Igual para concurso público, você vai tomar posse ali no ato de tomar posse, porra, antes disso você tem que preencher uma série de requisitos, dentre eles apresentar uma série de documentos, dependendo do concurso aí que você vai passar, né? Que você vai tomar posse, tem até certidão negativa, antecedentes criminais. Imagina, você imprimiu todos os documentos para tomar posse ali no teu cargo público, tá lá. Convocação para apresentar os documentos. Você imprimiu todos, menos antecedentes criminais. Puta merda, velho. Esqueci só esse aqui. Eu vou com a fé e com a coragem. Vou chegar lá, vou entregar todos e vou falar, viu? Sabe o que aconteceu? Eu imprimi todos. Estão aqui, tudo bonitinho nessa pasta, mas o de antecedentes criminais eu esqueci. Mas faz o seguinte, ó. Eu sou o cara criado por voinha. Menino bom, sabe? Ajudei a tirar gato pendurado em cima de árvore, sabe? Atravessar a velhinha ali na faixa de pedestre. Eu não tenho nenhum BO, eu nunca respondi nada pela justiça, não. Confia em mim. Sem documento, sem uma certidão. Cola. Claro que não cola, não vai rolar. Óbvio que não. Tem que ser comprovado documentalmente na forma exigida pelo formulário padronizado. Aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e disponibilizado em seu sítio, né? É site em língua portuguesa, fala sítio eletrônico, seu site. Parágrafos ainda, né, do 17, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Ó, segundo, a ausência dos documentos referidos lá no parágrafo 1º importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Lembra que eu pedi para você memorizar aqueles 5 comitês lá? São 5 órgãos estatutários. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
deverá verificar se os requisitos e vedações são atendidos. Por meio, de análise da autodeclaração apresentada pelo indicado, os moldes do formulário padronizado e sua respectiva documentação. Perfeito. Acabamos o 17, vamos para o 18 agora, que fala sobre posse e recondução. Artigo 18. Os membros do Conselho da Administração, cuidado com isso, cuidado. Bem lembrado. Muito bem lembrado, ó, anota. É um outro ponto aqui da nossa aula, um pico aqui de alerta para você. Já tivemos alguns picos, alguns pontos-chave aqui de alerta. De novo, vem aqui com o professor, vem comigo. Probabilidade altíssima de incidência nisso aqui na tua prova. A gente está falando de um cara que precisa obrigatoriamente assinar o termo de posse. Primeira coisa. Nesse caso, já eu volto devagarzinho. Devagarzinho, não prometo que eu falo pra caramba, né? Falo rápido pra caramba. Meus vídeos eu acho que não tem que nem que acelerar, né? Desacelerar o professor para conseguir. Acompanha que é tanta informação aqui para você gabaritar na tua prova que você não faz ideia de tudo que tá para ver. Tanto vídeo que a gente tem para gravar no IBV. Tanto vídeo. Então aqui, se você quer receber mais material gratuito, assistir aula igual essa aqui e melhor do que essa para outros professores, tantos aqui do IBV, já se inscreve aqui no nosso canal. Já se inscreve aqui para ativar o lembrete ali das notificações sempre que tiver vídeo aqui, pra você não ficar de fora, não perder. Tem newsletter, clica no link aqui na descrição. Vai na descrição do vídeo, você vai ver um link para você se cadastrar e ver um monte de material gratuito, receber notícias sobre o concurso dos Correios, notícias sobre outros concursos públicos que eu tenho certeza que se encaixa para você, que você vai querer passar para ontem, material gratuito, clica no link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Então, ó, cuidado. Cuidado. Aqui, primeira coisa, treine os seus olhos para isso. Precisa. Só vai acontecer a posse se ele assinar o termo de posse. Por que eu já estou te adiantando essa informação e já vou voltar para cá? Porque esse cara não precisa. Olha que lindo, que coisa linda para o cara pegar um pouquinho daqui e jogar lá para o outro. Ó. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos, independentemente de assinatura do termo de posse. Então eles podem pegar isso aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, independentemente da assinatura, e jogar para cá. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura do termo de posse. Ou o contrário, jogar isso daqui para cá, mediante a assinatura do termo de posse. Percebe o jogo da tua prova? É exatamente esse. Extrair para você aqui o DNA da prova. Essa é a carga genética que você vai encontrar lá no dia da prova. Ó. Então, cuidado. Da posse e da recondução, já alerta, treine seus olhos para isso aqui, que é uma probabilidade de questão de pegadinha gigantesca. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, os dois, serão investidos em seus cargos, mas mediante a assinatura do termo de posse. No prazo, já te falei, número, data, prazo, o que você tem que fazer no seu material, se é número, data, prazo, anota, caneta, marca texto, 30 dias contados da eleição, ou, evidentemente, da nomeação. Parágrafo único, o termo de posse, deixa eu passar na frente rapidinho aqui, o termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio, no qual o administrador receberá citações, intimações e processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida após comunicação por escrito à empresa de Correios e Telégrafos. Além disso, o termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e às políticas da empresa de Correios e Telégrafos. Aí a gente vai, avança, né? Mas para voltar naquilo que eu tinha dito, cuidado com esse cara. Os membros do Conselho Fiscal, os membros do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Executiva. São 3 pontos aqui para você não fazer confusão. Esses dois, ambos,
precisam, para tomar posse, assinar o termo de posse. Aqui não precisa. Para o membro do Conselho Fiscal, não precisa assinar. Independentemente do termo de posse, ele será empossado no seu cargo, desde a data da eleição ou nomeação. E parágrafo único, os membros do Comitê da Auditoria e do Comitê de Pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, desde a data respectiva da respectiva eleição. Então perceba aqui a importância desse sujeitinho aqui para a tua prova, né? Perfeito, já identifiquei o padrão para você, alertei, você também não vai errar, se errar também de novo já falo. Não foi por falta de aviso. 20. Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo também, cada membro estatutário, de novo, pelo amor de Deus, porque eles são regidos por esse estatuto da aula que a gente está estudando hoje, mas eles são regidos, seu regime jurídico é CLT, tá? Deverá apresentar declaração de bens e atividades econômicas ou profissionais ou autorizar acesso à declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física e das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal. E parágrafo único do 20, a declaração e a autorização de que trata esse artigo serão apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, administrado pela Controladoria Geral da União. Da perda do cargo para administradores, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e demais comitês de assessoramento. Lembra, eu pedi para você decorar, memorizar aqueles 5 órgãos lá, hein? 21. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo, ou seja, o cargo vai se dar vago, não vai ter ninguém mais ocupando ele, quando o membro do Conselho de Administração, ou fiscal, ou dos comitês de assessoramento, deixar de comparecer a esse slide aqui para tua prova, cara. Escuta aqui o professor. Cuidado com o artigo 21 do Estatuto Social dos Correios. Deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões sem justificativa. Olha o que a gente tem aqui. É número, é data, é prazo. Extremamente importante e perigoso para a tua prova. 2 reuniões consecutivas é muito fácil. O cara sabe que você leu, que tem 2, que tem 3. O cara joga o de 3 aqui para cima. Joga o de 2 lá para baixo. Mistura. Às vezes ele não vai nem inventar um número, não vai nem falar 5, porque ele sabe que você bateu na tecla várias vezes. Não, é 2 e 3. Ou é 2 ou é 3. Se o cara meter um 5 lá, eu já sei que vai destoar demais, está errado. Ele sabe que você estudou. Então ele não vai brincar tanto, ele não vai sair tão fora da caixa. Ele vai pegar o 2, vai pegar o 3, mas ó, só faz isso contigo. Cuidado. E se o segundo também perde, vai ser dada a vacância quando o membro da diretoria executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 8 dias. Decora o número 8, pelo amor de Deus. Salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho da Administração. Família, perceba o seguinte, ó, aqui eu apresentei para você um esboço de um panorama geral e inicial desse Estatuto Social dos Correios. Fala para mim o seguinte aqui agora, você que está comigo assistindo esse vídeo agora aqui no comentário. Foi maneiro? Deu para desmistificar um pouco aqui, dar realmente uma luz no final do túnel? Gostou do vídeo? Porque se você gostou, comenta aqui e fala, pô, gostei, aprendi, quero mais, que a gente grava mais todo o conteúdo aí. Eu gravo esse estatuto para você inteirinho aqui de graça no YouTube, tá? E vai ter muito mais coisa para você não correr o risco, pelo amor de Deus, de perder a aula assim, com esse conteúdo dinâmico, direto ao ponto, atualizado, na medida para a tua prova, não é nem a menos e nem a mais. Vai aqui no link. Tem na descrição aqui do nosso vídeo um link para você se cadastrar na nossa newsletter, porque você recebe todas as informações sobre o concurso dos Correios. Você recebe notificação, aviso, né? Alerta sobre, ó, foi postado vídeo de graça de novo lá no canal do YouTube do IBV. Ah, os caras estão fazendo uma live lá no Instagram, bora lá no Instagram do IBV para você também conferir uma
porrada de material de graça que a gente posta lá, é insano, praticamente insano, quantidade absurda de material que a gente entrega na internet para democratizar o mundo dos concursos públicos. Essa é a nossa missão aqui no IBV, tá bom? Faz o seguinte, de novo, só para finalizar, se inscreva aqui no canal para você não correr o risco de perder esses vídeos aqui todos os dias e bora lá no Instagram do IBV para conferir o nosso trabalho pela família, porque eu vou ficando por aqui, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e bons estudos.